Capítulo 8, Tripé da Fé. O amor de que trata o capítulo anterior está intimamente relacionado ao título deste livro, Batismo de Fogo, e às armas que recomendo que sejam utilizadas nessa jornada. Juntas, elas formam o tripé da fé. Coloquei armas entre aspas porque não sou afeito a elas em seu sentido literal e quero contar uma história pessoal relacionada ao tema que mostra como extraímos lições valiosas de todas as situações. E depois contarei como o amor está relacionado ao meu batismo de fogo. Quando completei 18 anos, servi no exército. Não queria, pois nunca fui amigo das armas e dos padrões militares. Então, quando fui fazer exame físico para o CPOR, Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, simulei falta de aptidão para ser rejeitado ao serviço militar. O CPOR é destinado a quem estiver cursando ensino superior ao completar 18 anos, pois permite o estudo simultâneo à preparação para a formação como oficial. Tenho 1,95 metros de altura e lembre-se de que não era minha época de academia. Então perceberam que fiz corpo mole e em vez de me encaminharem para a polícia do exército, que seria o destino natural, me mandaram para o batalhão de guardas. Comecei a servir lá e eu era o mais alto do batalhão. Isso me colocou em posição na base, que é a referência para as atividades na hora de manchar, por exemplo, todos seguem quem é base. Quando viram que eu não tinha talento para ser base, me transferiram para ser armeiro para auxiliar o cabo que cuidava da manutenção das armas. Logo que eu nunca gostei de armas, por isso usei a palavra entre aspas. Só que o posto me trouxe uma lição que levo para a vida. Se não houver cuidado, manutenção constante, a arma perde o foco. O resultado é que você não atinge o alvo. Pode ser por falta de uso, por uso em excesso, por utilização indevida, tanto faz. O importante é a manutenção e a recalibragem constante. Guardei isso comigo. A prática da manutenção é determinante para o sucesso do tripé da fé. Assim como as armas precisam de cuidado constante, assim como preciso de 3 refeições diariamente, para me manter fortalecido, igualmente meu foco em Deus é mantido pela prática e recalibragem diária do tripé da fé. Isso me leva ao outro ponto que abordei no começo deste capítulo, que é a relação do amor com as armas, do tripé e o título do livro. Não sei se você sabe, mas a palavra batismo vem do grego e significa na língua original mergulhar. Repare que o batismo pede imersão. Quanto mais prático o tripé da fé, quanto mais amor cristão manifesto, mais mergulho em direção ao Senhor. E quanto mais me aprofundo nesse mergulho, mais foco possuo para me aproximar de Deus. Simples assim. Outra experiência de mergulho que mudou a minha vida e vi transformar a de muitas outras pessoas é o batismo do Espírito Santo. É um momento de transformação completa que fornece uma base interior para se viver plenamente o tripé da fé. Dentro da renovação carismática católica, da qual participo com a minha família, desde que chegou a São Paulo, o batismo no Espírito Santo é pedido especialmente durante os seminários de vida no Espírito Santo, que são semanas de aprofundamento no Evangelho e na oração. Trata-se de exatamente do que está no livro de Atos na Sagrada Eucaristia. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias? Não significa que iremos possuí-lo, pois internamente já o temos. Significa que nos deixaremos possuir pelo Espírito Santo. Ao fazermos isso, o amor de Deus nos fortalece. Mais uma vez voltamos ao ágape, ao amor incondicional, como São João escreveu. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sim, Deus é amor. Ao experimentar o batismo no Espírito Santo, as pessoas passam a ter uma relação renovada de intimidamente com o Senhor, começam a frequentar diariamente ou regularmente a missa para comungar a ter a Eucaristia mais e mais presente em sua vida, e a leitura da palavra do Senhor ganha um novo significado. Isso acontece pois quem é batizado no Espírito passa a viver um relacionamento com o Espírito Santo e não mais tê-lo somente de forma teórica ou intelectual. O Espírito Santo que vive dentro da pessoa passa a conduzi-la no dia a dia. Existe uma nova alegria, uma nova transfiguração interior, a oração diária para novo significado, e a mente é aberta para a plena compreensão das Eucaristias. Isso é o que representa o batismo no Espírito Santo.
Como eu já disse, isso aconteceu comigo também. Foi durante a época em que terminava a faculdade de Educação Física e vivia no mundo das academias. Voltei ao primeiro amor. Deus me trouxe novamente a paixão pela fé católica. O Senhor retornou ao primeiro lugar em minha vida. E com o batismo no Espírito, tive imersão total no tripé que me acompanha por todos esses anos como sacerdote. Nessa nova relação com o Senhor, é preciso entender que a intimidade com Deus não significa que você não enfrentará mais turbulências na vida. Significa sim que a força para superar todas as provações, os desertos, quaisquer dificuldades, sempre esteve ao nosso alcance. E daquele momento em diante é potencializada internamente e torna-se indestrutível. Nada mais é capaz de derrubá-lo definitivamente quando você tem as reais experiências da Eucaristia, Escrituras e Rosário que formam o tripé. Vou falar sobre cada um deles. Eucaristia. Começo contando aqui a conversão de Scott Hahn, teólogo cristão, que era pastor e se tornou católico pela força da Eucaristia. Lendo as escrituras de São João, Lucas e Mateus, ele compreendeu que Jesus não fazia uma analogia, mas sim uma afirmação, ao dizer que o pão era seu corpo e o vinho seu sangue. Reproduz a seguir os textos das Escrituras para que se confirme tudo com a palavra do Senhor. Tomou em seguida o pão e, depois de ter dado graças, partiu e lhe deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei-o isto em memória de mim. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos os, porque isso é meu sangue, o sangue de nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Scott Hahn compreendeu definitivamente o significado da palavra do Salvador do Evangelho de São João. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho de homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente uma comida e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que o enviou vive e vivo pelo Pai, assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Esse é o verdadeiro sentido da Eucaristia. A Eucaristia é o próprio Jesus que se faz pequeno para que possamos comungá-lo. Amado, eu sou apaixonado por Jesus Eucarístico. Nas cartas de São Paulo compreendemos a importância da comunhão. Ele fala que muitas doenças, na verdade, provêm da falta de comunhão com Jesus, apontando que temos que viver de acordo com nossa fé, com aquilo que ensina a nossa doutrina católica. Leio muitos livros espirituais e uma literatura que amo é a patrística, que trata das doutrinas centrais da fé cristã pelos primeiros padres da Igreja. Nelas, muitos padres falam da importância da Eucaristia como remédio para nossa alma doente, e que, se soubermos o valor dela, muitas coisas seriam diferentes em nossa vida. Precisamos entender mais e mais que a cada comunhão o próprio Cristo se faz pequeno para entrar em nossa vida, fazer morada e nos transformar. Passamos mais de uma vez citando São Paulo na carta aos Galatas a experimentar literalmente que eu vivo mais, já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Para isso é preciso que nós preparamos por meio de confissão, por meio de uma vida levada de acordo com os mandamentos. Na Eucaristia, nós passamos a ser sacrários e recebemos não um pedaço de pão qualquer, mas o Rei dos Reis que entra em nossa casa e faz morada. Participar da Eucaristia não pode ser apenas receber mais uma comunhão, é a cada vez. A comunhão é Cristo que renova a sua vida em mim. Por ela já não posso ser a mesma pessoa, pois algo novo, algo melhor acontece. Como sacerdote, uma das minhas maiores alegrias é poder, na pessoa de Cristo, trazê-lo para meio de nós na congregação. Todo sacerdote atua na pessoa de Cristo, em persona Christi, para que as pessoas possam ter a graça de comungar Jesus. A cada comunhão, somos esvaziados de algo que não nos serve e preenchidos por Jesus. Nessa prática diária, recebemos a força do alto para superar qualquer dificuldade. Precisamos retornar ao nosso zelo e amor ao comungarmos Jesus. É nele que encontramos a força para enfrentar os desafios cada vez maiores que temos nessa terra. Foi durante uma das minhas adorações de Jesus Eucarístico que senti Deus falando para que eu usasse as redes sociais para dar a maior bênção do universo, que é a bênção do Santíssimo. Faço isso atualmente às 7 da manhã pelo YouTube, e assim podemos começar um dia pleno de bênçãos e proteção de Deus. Tem sido uma experiência maravilhosa e eu sei que muitas pessoas estão entendendo e se rendendo a Deus. Escrituras. Quando eu era pequeno, não sabia por onde começar a literatura
integral dos 73 livros da Bíblia. Então li as partes que o pregador pedia, até que por meio de um livro do Monsenhor Jonas Abib, fundador da comunidade católica Canção Nova, entendi o verdadeiro significado da palavra do Senhor. O livro está indisponível, mas se chama a Bíblia. Foi escrita para você. Mexeu muito comigo, não só por me proporcionar o entendimento da leitura integral das Escrituras, mas por dar a devida importância à palavra de Deus. Transcreva uma das páginas do livro. A Bíblia foi escrita para você, para mim, perguntou assustado o meu amigo. Na primeira vez em que usei, sem rodeios, a afirmação, a Bíblia foi escrita para você. Sim, a Bíblia foi escrita para você, lhe respondi. Tal como aquele meu amigo, a maior parte dos cristãos não acredita nisso, nem imagina que isso possa ser verdade. Não, dizem eles, a Bíblia é um livro difícil. Só os padres e algumas pessoas que estudaram muitos anos são capazes de entendê-la. Portanto, é até perigoso ler a Bíblia. A gente corre o risco de entender mal as coisas. Devemos ter humildes e contentar-nos em receber as explicações que pessoas estudadas nos dão. Infelizmente, humildade, que terrível mal entendimento. Não podemos continuar nos apoiando na sabedoria dos homens. Por mais boa vontade que as pessoas tenham, a sabedoria delas nunca terá a força e a eficácia da palavra de Deus. Nós, filhos de Deus, somos convidados a ter livre acesso à sua palavra e buscá-la nos mesmos diretamente na Bíblia. Os homens que estudam, filhos de Deus como nós, poderão nos ajudar a entendê-la melhor, assim como um irmão mais velho a experimentar ensino mais novo. Mas nada e ninguém substitui a palavra de Deus, colhida por nós, diretamente da Bíblia. Ela precisa estar em nossas mãos. Sim, a Bíblia foi escrita para você. Ela é a palavra do Pai para nós, seus filhos. Talvez você não entenda tudo de início, como uma criança não entende tudo o que o pai fala. Mas a criança, ouvindo seu pai dia após dia, irá compreendê-lo cada vez mais. A regra é a mesma aplicar-se a ouvir dia após dia a palavra do Pai. A Bíblia foi escrita para os filhos de Deus, portanto, para mim e para você, para o seu colega e para o seu colaborador. Basta colher todos os dias a palavra viva como ela está escrita na Bíblia. A palavra de Deus irá se esclarecendo por si mesma. Esta é uma verdade que muitos precisam entender. A palavra explica a palavra. Portanto, quanto mais conhecermos, mais entendemos. A palavra de Deus vai se autoexplicando. A salvação nos é dada mediante a fé em Jesus Cristo, e a fé é um dom gratuito de Deus, não é preciso pagá-la. Mas para que a nossa vida cristã seja de frutos, precisamos nos alimentar regularmente com a palavra de Deus. Se compreendermos essas coisas, serei feliz, sobre condição de as praticares. O segredo da felicidade de Jesus nessa palavra envolve duas condições: conhecer a vontade de Deus, manifestar-se da Bíblia, colocá-la em prática. A realidade infeliz é que nós cristãos, por não dedicarmos como deveríamos à leitura da Bíblia, não conhecemos a vontade de Deus e, portanto, não temos como colocá-la em prática. Não é de estranhar que nos falte alegria e felicidade. Convença-se, portanto, a Bíblia foi escrita para você. Foi como uma mensagem de permissão para a leitura da Bíblia, pois, como Monsenhor escreve, os livros parecem quase intransponíveis, só que não são. Todos devem experimentá-los depois de ler esse livreto. Algo novo aconteceu comigo naquele ano. Li a Bíblia inteira, marcando com cores diferentes e fazendo anotações. No ano do seminário, comprei outra e fiz a mesma coisa. Fui marcando, lendo, destacando, escrevendo, e essas duas Bíblias hoje estão guardadas na casa da minha mãe. A partir disso, nunca mais deixei de ler diariamente a palavra de Deus e tenho convicção de que essa rotina é essencial para a minha vida de cristão e de sacerdote. Em 2019, iniciamos um desafio para que as pessoas lessem a Bíblia inteira, renovado em 2020, ano em que escrevo esse livro. Neste período, já dá para perceber como a leitura das Escrituras opera maravilhas na vida de quem recorre à palavra de Deus. É extremamente importante no mundo atual, pois somente a palavra sagrada tem o poder de acabar com as inverdades que proliferam no mundo. Como estou em constante movimento, a minha leitura da Bíblia atualmente é mais frequente em aplicativos, e não importa o método que você escolha, a Bíblia é a companheira diária de todo católico e de todo cristão. Durante palestra do Frei Elias Vela, ele disse que como
exorcista conhecia profundamente o poder da palavra do Senhor. Segundo o Frei, o inimigo tem ódio da palavra de Deus e faz de tudo para que as pessoas não a leiam, pois é uma certeira contra as mentiras do inimigo. Quer provar maior do que a narrativa de São Lucas sobre as 3 vezes em que o demônio tentou Jesus no deserto? O maligno foi derrotado com a palavra do Senhor. Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio. Durante 40 dias, durante esse tempo, ele nada comeu e, terminando esses dias, teve fome. Disse-lhe então o demônio: Se és o Filho de Deus, ordena a esta pedra que se torne pão. Jesus respondeu: Está escrito, não só do pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. O demônio levou em seguida a um alto monte e mostrou-lhe em um só momento todos os reinos da terra e disse-lhe: Eu te darei todo esse poder e a glória dos reinos, porque me foram dados e dou-os quem quero. Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe: Está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, a ele vós só servirás. O demônio levou ainda a Jerusalém, ao ponto mais alto do templo, e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança daqui abaixo, porque está escrito: Ordenou aos seus anjos a teu respeito que te guardassem, e que te sustivessem em suas mãos, para não feristes o teu pé maligno pedra. Jesus disse: Foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Depois de tê-lo assim tentado de todos os modos, o demônio apartou-se dele até outra ocasião. Portanto, mais uma vez, seja como Jesus. Nós não podemos agir de maneira diferente. Precisamos ter no coração e na mente a palavra de Deus para derrotar o maligno, o mau pensamento e todos os artifícios que o inimigo propõe para tentar nos derrotar. Lembra-se de quando ele tentou me derrubar? Minha resposta foi B.O. Bíblia e Oração. Precisamos ser uma geração de homens e mulheres da palavra de Deus, católicos que amam e conheçam profundamente as Escrituras. Rosário. Sobre o rosário, basta dizer que no momento em que o anjo fez a saudação a Nossa Senhora e esta pisou na cabeça da serpente, a humildade de Maria derrotou o orgulho do maligno. Por isso que cada vez que rezamos o rosário, o terço, o mal é derrotado na nossa vida e na nossa família. A história do rosário é muito interessante e representa bem o motivo que leva Nossa Senhora a pedir a oração do terço em todas suas aparições. Na Idade Média, praticamente ninguém sabia ler, nem mesmo os 3 sabiam ler e escrever. Os padres sabiam para praticarem e ensinarem a palavra do Senhor. Dentro dos mosteiros, os padres recitavam diariamente 150 salmos como oração. Só que o povo não podia fazer o mesmo, já que, sem saber ler, teriam que decorar todos os salmos para recitá-los. Assim, trocaram os salmos para Pai Nossos. Com o tempo, a oração passou para 150 Ave-Marias. Começou assim a história do terço. Até que por volta de 1200, o espanhol São Domingos de Guzmán recebeu a missão de levar a palavra de Deus para uma comunidade na França. Durante uma de suas vigílias, Nossa Senhora apareceu para o santo e falou que o rosário era o caminho para a salvação dos fiéis e a conversão dos hereges. Eu rezo o rosário com os 4 mistérios, gozosos, luminosos, dolorosos e gloriosos, diariamente. Não sei da importância dessa oração, que tem realmente o poder de abalar o inferno e derrotar o mal. Um livro que me ajudou a ter plena noção do valor do terço é o Rosário Meditado de São Luís Maria Grignon de Montfort. Portanto, esse é o tripé da fé: Eucaristia, Escrituras e Rosário. Comece a praticar diariamente e tenha certeza de que sua vida nunca mais será a mesma. Jesus, eu te peço a graça de um renovado batismo no Espírito Santo para esta pessoa, para que ela venha a se render a esse tripé de nossa fé. Que esta pessoa entenda a importância da Eucaristia em sua vida e se prepare devidamente para recebê-la. Que esta pessoa passe a ler as Escrituras diariamente, nem que seja por 15 minutos do dia, reze o terço, o rosário, para se fortalecer e assim equipados para a luta do dia a dia. Possamos estar da graça de Deus. Tudo isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.